Olá, prevencionistas, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema será soma de decibéis. Mas por que isso é importante? Porque, pessoal, como a gente sabe, na NR9, no item 9.3.2, fala sobre a fase de antecipação. Então vamos dar um exemplo. A sua empresa vai precisar comprar uma máquina nova e vai entrar em funcionamento. Então, se você já tem o conhecimento do nível atual do local de trabalho, qual que é o nível de ruído lá, e sabe qual que é o valor que essa máquina nova pode trazer, então, através desse cálculo, você pode prever qual que será o novo ruído que terá no local de trabalho, entendeu? É uma estimativa. Então, com esse valor, você já pode adotar alguma medida de controle, ok? É importante, pessoal, estar sempre atento na fase de antecipação, para depois não trazer um risco muito grande para a sua empresa e depois não conseguir controlar, ok? Então, pessoal, vamos começar. Mas antes, pessoal, para você conseguir fazer o seu cálculo e chegar no valor total, o valor estimado, você precisa consultar essa tabela aqui, ó, certo? Eu dividi ela em 4 partes. Essa é a primeira parte, segunda, terceira e a quarta parte, ok? Você precisa desses valores para poder chegar o resultado da conta e saber qual que será o valor estimado do novo ruído no local de trabalho, certo? Vamos então para o primeiro exercício. Digamos que a gente está numa empresa e nessa empresa tem no mesmo local 2 fontes geradoras de ruído. A primeira fonte está gerando 85 decibéis, enquanto a segunda está emitindo 90 decibéis. Então vamos calcular para saber qual que é o valor total quando as duas estão funcionando ao mesmo tempo, ok? Então vamos ao cálculo. A primeira coisa que você tem que fazer é uma subtração do maior nível com o menor. Então 90 menos 85 dá uma diferença de 5 decibéis, ok? Então você vai consultar a tabela de adição de decibel e verificar que o 5 ele equivale a 1,2. Então esse 1,2 será somado com o maior nível, ou seja, com 90. Então 90 mais 1,2 dá um total de 91,2 decibéis, ok? Nesse próximo exercício, a conta será um pouco mais complexa, só que será usada a mesma metodologia que foi usada na primeira conta, ok? Então, dessas 7 fontes geradoras de ruído, vamos calcular agora com apenas as fontes 6 e 7 funcionando. Então vamos lá, pessoal. Vamos calcular o valor total para apenas as fontes 6 e 7 que estão operando ao mesmo tempo. Lembrando que as duas fontes estão com o mesmo valor em decibéis, que é 94, ok? Então vamos lá. Começando pela subtração, 94 menos 94 dá uma diferença de 0. Então, verificado esse valor 0 na tabela de adição de decibel, ele equivale a 3,0. Então, 3,0 somado com 94 dá um valor total de 97 decibéis. Muito bem, agora das 7 fontes geradoras de ruído, vamos calcular o valor total apenas das fontes 4 e 7 operando ao mesmo tempo. Então vamos lá, pessoal, calculando então apenas as fontes 4 e 7 operando, lembrando que a fonte 4 tem 80 decibéis e a fonte 7 tem 94, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a subtração. Então, 94 menos 80 dá uma diferença de 14. Então, 14 observado, quanto que ele equivale na tabela de adição de decibéis, ele é igual a 0,2. Então, 0,2 mais o maior nível, que é o 94, dá um total de 94,2 decibéis.
Muito bem, agora das 7 fontes geradoras de ruído, vamos calcular apenas das fontes 1, 2, 3, 5 e 6 operando ao mesmo tempo. Então vamos lá, pessoal. Essa conta vai ser um pouquinho maior, só que vai ser usada a mesma metodologia. Então, sabendo que a fonte 1 tem 85 decibéis, fonte 2, 81, fonte 3, 82, fonte 5, 87, fonte 6, 94, vamos organizar esses números em ordem decrescente. Pronto. Agora vamos começar sempre do maior nível, né? Então vamos começar a fazer a subtração. Então, 94 menos 87 dá uma diferença de 7. Então, observado o 7 na tabela de adição de decibel, você vai ver que ele equivale a 0,8. Então, 0,8 somado com o maior nível, que é o 94, dá um valor total de 94,8. Ok? Então, 94,8 menos 85 dá uma diferença de 9,8. Observado 9,8 na tabela de adição de decibel, você vai reparar que ele equivale a 0,4. Então, 0,4 somado ao maior nível, que no caso é 94,8, dá um valor total de 95,2. Então, 95,2 menos 82 dá uma diferença de 13,2. Observado o valor do 13,2 na tabela de adição de decibel, ele equivale a 0,2. Então 0,2 mais o maior nível, que é o 95,2, dá um valor total de 95,4. 95,4 menos 81 dá uma diferença de 14,4. 14,4 observado na tabela de adição de decibel, ele equivale a 0,2. E o 0,2 somado com o maior nível, que no caso é o 95,4, vai dar um valor total de 95,6 decibéis. Ok? Um aviso importante é que pode surgir alguma diferença no valor total em virtude do arredondamento dos valores, ou então por conta da ordem escolhida para efetuar a soma. Agora vamos fazer uma previsão do nível de pressão sonora a ser produzido por 6 equipamentos em determinado posto de trabalho. Se eles produzirem no mesmo local, ao mesmo tempo funcionando, esses valores em decibéis. Então vamos lá, pessoal. Dessa vez teremos 6 fontes geradoras de ruído, certo? Todas funcionando ao mesmo tempo. Então, vocês podem notar que temos alguns valores iguais, como 80 e 82. Porém, o procedimento é o mesmo, certo? Então vamos começar. Primeiro, começando a subtrair. 82 menos 82 dá uma diferença de 0. Verificado o valor de 0, na tabela de adição de decibel, ele equivale a 3. Então esse 3 somado com 82 dá um total de 85. 85 menos 82 dá uma diferença de 3. Verificado o 3 na tabela de adição de decibel, ele equivale a 1,8. Esse 1,8 somado com o maior nível, que no caso é 85, ele equivale a 86,8. Então, 86,8 menos 80 dá uma diferença de 6,8. E o 6,8 verificado na tabela de adição de decibel, ele equivale a 0,8. E o 0,8 somado com o maior nível, que no caso é 86,8, dá um total de 87,6. 87,6 menos 80 dá uma diferença de 7,6.
Esse 7,6 verificado na tabela de adição de decibel, ele equivale a 0,7. 0,7 somado com o maior nível, que no caso é 87,6, dá um total de 88,3. 88,3 menos 88, ele dá uma diferença de 0,3. E o 0,3, verificado na tabela de adição de decibel, ele equivale a 2,9. Esse 2,9 será somado com o maior nível, que no caso é 88,3, que dá um total de 91,2. Vamos lá, pessoal, vamos partir para uma prática. Então tudo que você viu até agora, você vai fazer da mesma maneira, a mesma metodologia, certo? Vou passar os valores para você e você vai tentar achar o valor total, dessa vez com 7 fontes geradoras de ruído, certo? Então, a primeira fonte, ela está emitindo 85 decibéis. A segunda fonte está emitindo 81 decibéis. A terceira fonte, ela está emitindo 82 decibéis. E a quarta fonte está gerando 80 decibéis. A quinta fonte está emitindo 87 decibéis. A sexta fonte está emitindo 94 decibéis. E a sétima fonte está emitindo 94 decibéis. Então, usando a mesma metodologia, qual que é o valor total quando todas estiverem funcionando ao mesmo tempo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que foi feito com muita dedicação para vocês. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal e dá aquela curtida, ok? E também compartilha nas suas redes sociais, o seu grupo de WhatsApp, de estudos, se você está ainda cursando o curso de Segurança, para compartilhar conhecimento com nossos amigos, ok? Então um grande abraço e até a próxima.